2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor para a tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar ou certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Fala, campeões, tudo bem? Gente, esta manhã nós temos a continuação da Forja. A gente iniciou falando sobre as 6 roupas de José no mês passado. Hoje falta 2 roupas para a gente compartilhar com vocês. E eu quero já no início pedir um favor. Gente, compartilha esse Explosão Cast com a galera do YouTube. Gente, no Spotify, no Deezer, no Apple Music. Nós estamos em todas as redes sociais. Por quê? A gente tem um foco em impactar milhares e milhares de pessoas. E do meu lado hoje, gente, eu tô com o empresário que tem o cabelo mais bonito do mundo. Foi o que tá se inspirando no cabelo do Roberto Justus, cara. Leonardo! Na verdade, eu tô me inspirando no seu cabelo, né, chefe? Pra mim é uma honra, obrigado pela oportunidade. Hoje tá sendo um episódio fantástico, que a gente tá na segunda parte das roupas de José. E obrigado pela oportunidade. A gente ama vocês. Fala, meu irmão Mandu. Obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar esse momento. Tenho certeza que, assim como foi o primeiro episódio, impactou a vida de muitas pessoas que nos procuraram e falaram. Eu tenho certeza que quem hoje participar vai ser impactado. Glórias a Deus. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Acordei hoje, Felipac, primeira alegria do dia. Eu vou gravar no estúdio novo da Explosão Cast. Que alegria. E a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Eu creio. Jesus. E a glória é a conquista, né? Os feitos. Então eu creio que esse lugar aqui, né, vai, em nome de Jesus, superabundar, né? Muitas pessoas que vão trabalhar com a gente, que vão sair de uma vida, né, de mediana e vão vir para uma vida extraordinária. Eu creio que esse lugar aqui vai ser muito bênção para São Paulo e para o Brasil e para o mundo. Fantástico, eu também creio. Gente, na primeira parte da Forja, a gente compartilhou sobre a primeira roupa de José, que foi a roupa do tempo da imaturidade. A segunda roupa de José foi o tempo da humilhação. A terceira roupa de José foi o tempo da injustiça. A quarta roupa foi o tempo de oportunidade, o tempo da esperança. E hoje nós vamos entrar na quinta roupa. Mas eu queria, antes de a gente entrar na quinta roupa de José, que foi a vida, foi quase 17, foi 13 anos, né? Isso, 13 né? anos. 13 anos, ele passando por cada fase, por cada roupa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma coisa que te deixou para trás, que a gente não compartilhou das 4 primeiras roupas? Chefe, teve uma coisa que eu tava vindo pra cá hoje e Deus falou muito no meu coração, né? E eu fiquei muito pensativo antes de entrar na quinta roupa, que é a quarta, que é a roupa da oportunidade. Não sei se vocês vão lembrar, mas em Gênesis conta que o rei, né, que na verdade que Faraó, chama alguém para interpretar o sonho. Sim. Né? E quando José faz a interpretação, ele só não faz a interpretação. Mas ele mostra para o faraó como ele vai resolver o problema. Mas ele foi chamado para quê? Só para interpretação. Só que ele faz algo a mais. E isso destaca ele para a oportunidade. Não é só fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, mas é o algo a mais que levantou ele para a oportunidade. E a continuação do primeiro, se a gente pegar essa parte do algo a mais, a gente bateu muito em cima disso, né? Ele estava preso. Como que ele teve a oportunidade para falar com o copeiro? Como que ele teve a oportunidade de falar com o padeiro? Fazendo algo a mais, servindo pessoas. Exatamente. Ele servia o responsável da cadeia ali, o responsável daquela prisão, o carcereiro, aonde ele delegava oportunidades. Gente, eu me lembro muito, quando eu e minha esposa, nós abrimos a primeira empresa nossa, a gente chegava bem cedinho, chegava às 6h30 da manhã no escritório, 6 horas. Nós tínhamos nosso tempo de oração, nosso devocional dentro do escritório, consagrava o escritório. O escritório vendia 5, 4 milhões, depois daquele tempo foi vendendo 40, 50, 100 milhões por mês. Só que sempre a gente fazia um formato, a gente montava um café da manhã para o nosso líder. A gente honrava. Cara, o pessoal chamava de puxa-saco, falava que a gente era louco, que a gente não era. Cara, a gente estava só sendo o quê? Falava, cara, eu estou fazendo sempre algo a mais. Por quê? Porque quando eu faço algo a mais para o meu líder, a Bíblia fala que quando honra a minha liderança, honra a Deus, gente. Então, o grande segredo é sempre o algo a mais que eu estou fazendo. Qual que é o algo a mais que eu estou fazendo? O algo a mais de José levou ele perante Faraó. E poucos naquela época chegavam perante a Faraó. Só que sabe o que me chama a atenção? Eu ia falar isso agora há pouco. Como é que ele deu continuidade no servir por tudo que ele passou? Para pensar. Fui vendido pelos meus irmãos. Aí vou para a casa de Potifar, começa a prosperar na casa de Potifar. Aí eu vou para a prisão, ele tinha tudo para ser um cara que ia ficar ali dentro murmurando, falando pelas paredes, reclamando da vida, né? Ah, minha história, porque tem pessoas que são assim, né?
ela vê o passado dela e ela fica presa ao passado dela. Ah, porque me humilharam, ah, porque não me deram oportunidades, ah, porque ninguém olhou por mim, ah, porque roubaram, puxaram meu tapete. Ele não imaginou, ele nem pensou em tudo aquilo que ele vivenciou. Ele apenas falou, eu vou continuar servindo, né? E ele serviu e ganhou uma posição até dentro da cadeia. Então para pensar, era o que estava sobre ele, né? Ele não deixou servir. Esse lugar de serviço, ele te coloca num lugar de destaque, né? Quando é um serviço, é exatamente aquilo que o Filipac falou, sem você ter a intenção de ter algo em troca. Hoje eu analiso muito, conversei muito com a Aline esse começo de mês, nas contratações que a gente fez, tem 2 pessoas que elas não perguntam pra gente o que precisa fazer. Tem um lixo no escritório, ela vai lá e tira o lixo, troca, ela pega ali o açúcar, ela troca, repõe. É uma pessoa que ela tá vendendo, ela tá já ajudando outras pessoas e ela é nova e ela não tá perguntando para mim, olha, precisa fazer isso? Então, esse lugar de serviço, eu falei para a Aline, essas 2 pessoas logo vão ser líderes aqui. É isso. E vão ter a oportunidade porque elas estão fazendo a mais e a gente nunca falou para elas, ó, você tem que fazer isso. Então, muito bom, Léo, esse lugar de serviço, ele nos traz um lugar de honra, de destaque. Sim. E a liderança começa antes de você ser líder, né? Exatamente. Ele começa já... Por que eu chegava às 6 horas da manhã no escritório? Porque nós arrumávamos o escritório, tirava o pó, deixava o escritório cheiroso, bonito. Então, quando as pessoas começavam a chegar às 9 horas da manhã, eu já tinha feito tudo isso, já estava atendendo cliente. Sim. Só que eu já cuidava daquele ambiente que não era nosso, como se fosse nosso. Já tinha uma visão. Foi exatamente o que eu estava falando sobre isso com os consultores. A gente tem que ter uma visão por cima, assim, sabe? O que está acontecendo? E eu não sei isso para vocês, mas hoje, para mim, a maior luta é buscar alguém assim, é encontrar alguém assim, sabe? A gente busca alguém que é mais solícito, que quer estar na mesma visão que a gente luta para encontrar alguém assim, né? Mas existe um segredo para isso, né? Quando eu e a Sayuri chegamos do Japão e a gente começou a trabalhar na Demicon, a gente trouxe muitas coisas do Japão que nós aprendemos, né? Imagina, no Japão não tem empregada doméstica. Quem que limpa a sua casa? Você mesmo. Uhum. No Japão, a empresa não tem ninguém da faxina. Nós chegamos 10 minutos antes sem receber, você que limpa aquele ambiente. E 10 minutos antes de finalizar, sem receber também, já finalizou o teu trabalho, você tem que limpar o ambiente que você está. E no início, para a gente, era uma economia muito grande. Eu acho que os primeiros 5 anos da empresa, uns 5 anos de dor, porque é o momento que está estabilizando a sua empresa. Sim. E existe um estudo pelo Sebrae que 90% a 93% das empresas quebram nos primeiros 5 anos, porque a pessoa, porque ela é dona, ela acha que não tem que trabalhar muito mais. A palavra de Deus fala, quanto mais é dado, mais será cobrado. E o que eu e a Sá fazíamos na época da Chácara Santo Antônio? A gente que lavava os banheiros. A Sayuri, que era secretária. Então, o pessoal dessa época, que é lá de trás, lá que estava com a gente, Marcão, Christopher, todo mundo, viu? Eu e essa juntando lixo, a gente lavando o banheiro. Então, por que é difícil? Porque muitas vezes nós não estamos dando exemplo. Exato. Qual que é o grande segredo da liderança? A liderança dá exemplo. A liderança tem que chamar o exemplo. Fala, gente, olha aqui, eu vou fazer. É o espelho. É o espelho. O que José fez? Ninguém vai fazer? Ninguém vai ajudar o carcereiro? Eu ajudo. Uhum. Mas eu só dou a oportunidade para aquele que se vulnerabiliza e se coloca no ponto do quê? De fazer algo diferente para honrar onde ele está. Não é onde na cadeia, não é na empresa, não é na tua casa. Você tem que honrar em todos os lugares, né? Está um passo à frente. Então, como que eu vou trazer pessoas que façam aquilo que eu quero que façam? Eu tenho que ser o primeiro a fazer. O primeiro. Quando eu sou o primeiro a fazer, eu tenho autoridade para cobrar, eu tenho autoridade para direcionar e eu tenho autoridade de falar, cara, por que você não fez se eu fiz? Por que você não entregou se eu entreguei? Porque eu estava agora numa reunião aqui agora, tanto que eu até perguntei se era 17 ou 13 anos, que eu estava quebrando um pau com a equipe lá de Curitiba, a gestão de Curitiba. Então minha cabeça estava na reunião ali. Só que assim, o que eu estava mostrando para a equipe, para eles lá hoje, falar, gente, os 100 milhões por mês é a entrega real de vocês. Estava falando com 12 líderes aqui. Se cada um bater a meta, que é 15 milhões, cara, eu já entreguei a meta. Sim. Já passou. O que está fazendo? 2, 3 estão entregando, o restante não. Qual que é o nosso exemplo? É entregar, independente se o escritório não entregar. Eu tenho que entregar. A responsabilidade da liderança é minha. Sim. Não é de terceiro, quarto e quinto. Eu faço acontecer todos os dias. E uma coisa que você fala, assim, principalmente na reunião de líderes, né? Irmão, se você não fizer, eu vou fazer. Se você não vender, eu vou lá e vou vender. É isso aí. E você tem que chamar isso pra você. Responsabilidade. É isso mesmo. A gente pode dizer, então, que existe, né? E o Filipac, ele fala isso, e eu tenho pensado nisso há muito tempo, que muitas vezes a gente está vivendo algo que era para outra pessoa.
Porque a 100%. gente conseguiu aproveitar aquele tempo certo, que é o Kairos, o tempo de Deus ali. 100%. Enquanto o Filipac estava falando aqui, eu estava lembrando de uma história, bem rápido aqui, quero compartilhar com vocês, porque é o tempo da honra dessa roupa que está vindo na vida de José, que ele vai para o palácio, né? E eu estava lembrando de uma palavra, se você pegar Marcos, capítulo de número 14, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na casa de Marta, Maria, né? E ela quebra o vaso, né, na cabeça de Jesus ali e derrama aquele óleo, né, aquele nardo que era muito caro, né, o preço do nardo era muito caro, 300 denários, né, a Bíblia fala, era como se 300 dias trabalhado. Então ela pega tudo que ela tem, ela serve Jesus com aquele nardo, e um versículo ali de Marcos 14 vai dizer que Jesus fala assim, ela está antecipando, né, o meu corpo, o preparo para o meu corpo. E aí você vai para Lucas 23, a Bíblia vai dizer que quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, né, a Bíblia fala que as mulheres estão vendo e elas vão para casa no sábado preparar as especiarias. E no capítulo 24 de Lucas, a Bíblia vai dizer que pela manhã cedo elas saíram e foram ao sepulcro de Jesus, levando consigo as especiarias e os óleos. Só que quando elas chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. Elas perderam o tempo. Não era aquele momento. Maria, ela conseguiu aproveitar o tempo oportuno. Não chegue atrasado. Não chegue depois. Porque senão a gente vai perder a nossa oportunidade e outro vai fazer aquilo que Deus preparou para ser feito. Então, esse tempo da honra é agora. Nós precisamos entender isso e fazer como se fosse o último dia da nossa vida. Faça com excelência e dê o seu melhor sempre. Aproveite. Esse é o momento, né, Leandro? Eu vejo assim na minha vida, esse é o momento, gente. Eu falei para minha equipe esses dias, nem vocês, ninguém, nem eu mesmo vou tirar isso aqui de mim. É isso. Eu vou entregar todos os dias com muita força e eu não vou perder esse momento. É isso. É tão forte isso que o nosso testemunho de vida, meu e da Sayuri, eu vivo uma vida que não era para ser minha. Quando eu entrei na empresa, existia uma pessoa que era meu chefe. E por que hoje nem na empresa está mais? Porque um dia ele parou de entregar o que ele entregava no início. E eu nunca parei de entregar. Sim. Faz 10 anos que nós entregamos 24 horas por dia. Então, Deus tem um chamado para nós. Mas se você não fizer aquilo que Deus te direcionou, ele vai trocar. Sabe por que José viveu tudo que tinha que viver? Eu até marquei aqui. Porque José viveu tudo porque ele nunca negociou o seu processo. Na dificuldade, quando foi vendido de escravo, quando trabalhou de escravo na casa de Potifar, quando foi para cadeia. Não queimou. Cara, você não vê José reclamando, irmão. Você não vê José falando, ai, Senhor Jesus, eu sou filho de Jacó, tenha misericórdia. Não, você não vê José nenhum está reclamando, ele só serve a Jesus. E a Bíblia fala que aonde ele estava, a prosperidade das pessoas é porque ele estava naquele ambiente. Porque a cadeia virou próspera. Meu Deus. Porque a casa de Potifar foi próspera. Quando está na parte de Potifar, a Bíblia fala bem assim, na NVI, que a casa de Potifar e o campo de Potifar prosperou porque José estava ali. Meu irmão, por quê? Porque a entrega dele era o processo dele. O nosso processo nunca vai ser simples. Para a gente chegar num lugar de vitória, conquista, prosperidade, você vai passar por dificuldade. Cara, eu e a Sayuri passamos 7 anos por muita pobreza financeira. O meu espiritual estava bem, meu casamento estava bem, ele começou a balançar porque começou a faltar muito dinheiro em casa. Para de sonhar, para de conquistar, daqui a pouco você começa a morrer dentro de você. Só que te passou pelo processo. Irmão, quer voltar para aquele processo? Nunca mais, em nome de Jesus, está amarrado. Mas eu já passei por ele já. Então, cada um tem o seu processo. Sim. Mas como que nós passamos ele? A gente passa glorificando ao Senhor Jesus ou a gente passa reclamando daquilo que nós estamos vivendo? Então, na verdade, desculpa, na verdade não é nem um ambiente, então. Não. Concorda? Então, não é um ambiente em que você está. Né? Talvez você está aí assistindo, nos acompanhando, está num ambiente como o de José, numa prisão, né? Talvez está assistindo aqui conosco, está falando assim, eu estou pedindo uma oportunidade há muito tempo, você esperando algo mover na sua vida. Então é o que você carrega, é o que está sobre você que vai trazer uma grande mudança na sua vida. Para pensar o que foi falado aqui. José na casa de Potifar fez os campos e a casa dele prosperar. Então o que você carrega vai trazer uma prosperidade sobre a sua vida. E outra coisa, imagina se você não tivesse vivido todo aquele processo. Será que você ia dar valor da mesma forma que você dá hoje? Porque tem gente, por exemplo, às vezes Deus me inicia no meu coração, estou dirigindo, só que eu penso assim, cara, se eu não der valor para aquilo que eu tenho hoje, era para outra pessoa estar dirigindo esse carro. Lógico que é. Era para outra pessoa estar morando na casa que eu estou morando. É isso. Era para outra pessoa estar com a equipe que eu tenho hoje. É isso.
É É isso. tão forte que a gente ouve isso do próprio Deus, né? O próprio Deus falou pra Elias: "Ô Elias, você não quer? Deixa eu te falar uma coisa, tem mais 7.000 que não se dobraram, tá? Meu Deus. E após esse feito, o que que acontece? O próprio Deus fala pra ele ir até Eliseu, que já tinham alguém pra substituir ele. Então pode ver, a partir do momento que ele pede a morte, ali naquele momento, ele vence aquela batalha, mas Deus manda ele ir até Eliseu e ungir Eliseu no lugar dele. Será que ele não teria mais história de Elias? Nossa, Forte demais. meu Deus. É a Glória a palavra que o Felipac fala pra gente, né? Só tá começando. É só o começo. Se a gente entender que é um processo e que a gente vai vencer, vai superar. Porque se você pega a vida de José, em nenhum momento, como o Felipac falou, ele reclamou, só que em todos os momentos ele serviu pessoas, ele prosperou pessoas e ele abençoou pessoas. E tem estação da nossa vida, gente, que nós passamos, que a gente abençoava pessoas, via muitas pessoas sendo abençoadas através da nossa vida, e a gente falava: Deus, e aí? E a minha hora? Calma, ela vai chegar. Nós vamos viver daquilo que já está pronto, né? Não existe surpresa no céu. O que a gente precisa entender é esse tempo de José. Sim. Né? Eu tô aqui preso, eu tô aqui trancado, né? Mas eu tô abençoando pessoas. Vai lá você, faz isso e olha que legal. Independente da situação que a gente esteja, Leandro, a gente precisa dar destino. É isso. A palavra do Léo aqui, cara, é exatamente isso, Léo. Esse a mais, Léo, ele poderia ter falado: ó, vai acontecer isso, só que ele deu um destino. Uhum. Nós fomos chamados para dar destino. Então, assim, não tem como Deus ir contra a palavra dele. Vai chegar o meu tempo, vai chegar, assim como chegou do Filipaques, como chegou do Léo, vai chegar. É isso. A gente Sem precisa... precisar queimar a etapa. né? E outra, é só o início. Chegou o tempo? É só só o o início. início. Por quê? Quando eu vejo que é só o início, eu tenho certeza que Deus tem algo diferente para mim ainda. Quando eu me sustento no nível que eu tô, eu paro de crescer. Quando eu declaro, cara, é só o início. Eu tenho algo diferente que Deus tem Isso é guardado muito para mim. legal. E eu vou viver esse diferente. É isso que a gente tem que declarar todos os dias, né? Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,9, eu estou meditando muito só numa palavra ali que ele fala. Fala assim que Deus, que a gente não imaginou o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Cara, não imaginou? Aí eu comecei a viver, pensar, né? Viver não viver, eu já estou vivendo 41 anos, né? E vai viver mais. Em nome de Jesus. Comecei a falar para a Sayuri, falei: amor, o que a gente vive hoje a gente nunca imaginou. Cara, valeu a pena o tempo da dificuldade, valeu o tempo da briga, cara, valeu o tempo da traição, eu fui muito traído. Ah, cara, mas e aí a traição? Cara, a traição me forjou. Cara, porque está pronto, né? Pode acontecer, a Bíblia fala que, imagina, não tem como, a vida não vai ser só sorrisos. Só que cada fase da sua vida, quando você entende que Deus tem algo que você não imaginou ainda guardado para você, fala, cara, é só o começo. Se tem algo que Deus não imaginou, tem algo maior para frente. Qual que é a minha parte? A ação, tem que fazer. Cara, eu não posso negociar princípios. José não negocia em nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. Tem gente que fala que José foi mala porque ele foi falar da roupa nova. Eu acredito que não foi, cara. Porque eu sou um cara que gosta de compartilhar. Ele foi compartilhar, ele foi se alegrar com os irmãos. Cara, e talvez ele foi imaturo. Imaturo eu concordo, porque foi a primeira roupa dele. Mas é só o começo. Mas ele não quebrou o princípio também, porque ó, vamos pensar o seguinte. O que a Bíblia fala? Que Faraó deu um anel para ele que representava autoridade. Então ele tinha poder sobre todo o Egito abaixo de Faraó. Isso, a gente vai entrar agora, isso mesmo. Exato. Roupa meio fino. E aí o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter se vingado da mulher de Potifar. Poderia ter ir lá cobrar. Só que ele não fez isso. Isso mesmo. Se olhar a história, ele foi testado em várias áreas da vida dele. Ele foi testado na família, ele foi testado na vida financeira e ele foi testado na vida íntima de quem é homem e mulher. Isso mesmo. Pra ver se ele iria cair nessas áreas. Nenhum ele negociou. Isso mesmo. Mas você vê como é importante isso que o Filipac falou aqui em relação a honra e traição, né, gente? A gente escuta muito que a honra que a gente respeita é a honra Que a gente recebe. que a gente recebe. Então, assim, a honra que você produz, ela te leva num lugar de destaque, de sucesso, de conquista, e a traição, ela te leva para um ponto de destruição. Então, assim, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou: eu sou o atalho, eu acho. E não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe atalho para aquilo que Deus está fazendo para nossa vida. Com Jesus não tem atalho. É isso. Não pega. 13 anos do processo. Gente, quinta roupa de José, roupa de linho fino, governador, tempo de honra. Eu vou compartilhar com vocês aqui Gênesis, capítulo 41, versículo 42 e 43.
Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel, o selo, e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou numa corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Gente, saiu da roupa de escravo, saiu da roupa de dificuldade, saiu da roupa da humilhação, e agora ele tem uma oportunidade. Está na frente de Faraó, Faraó dá o anel para ele e fala: olha, eu só sou maior que você quando estiver sentado nesse trono. Você é o segundo do Egito. O que vocês entendem? O que passou pela cabeça de José, será? Porque se ele passou 13 anos do processo, ele estava com 30 anos de idade. Ele não era um cara tão maduro. Só que ele já tinha vivido coisas que a gente nunca imaginou que algum dia a gente possa viver. O que vocês acham dessa parte? Na minha opinião, é uma coisa que, assim, período da gestão, falando de trabalho, assim, né? Eu tenho passado por um momento de levantar novos líderes. E a gente percebe que quando há essa nova veste de José, que é a veste do governo, isso exige dele também uma nova postura. Porque o líder, ele precisa se portar como um líder. Então, às vezes, ter atitudes que às vezes ele não ia gostar de ter. Dar uma repreensão, dar um direcionamento, talvez que seja algo difícil. Então, assim, eu falei no outro podcast e eu repito nesse, né? Eu acho que as vestes tá muito atrelado também à mentalidade. Então, eu acho que quando o José ele veste a nova veste dele de governo, agora ele entende que ele precisa precisa resolver o problema. Precisa ir para cima do problema. Não é mais alguém passivo. É alguém que precisa dar direcionamento. E na nossa vida a gente é assim. A gente precisa ter atitude, não só... eu quero ser líder. Mas na hora que você é líder, você está resolvendo o problema? Você está indo atrás de direcionar, de resolver? Porque ele tinha que resolver agora um problema no Egito. Então, acho que é isso. Porque ia vir o problema que ia vir, era 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e o Egito não poderia passar fome. Então ele teria que produzir isso, que é aquilo que ele pegou e chamou o Faraó para decifrar o sonho. Isso mesmo. Mas olha, gente, como vai muito em paralelo aquilo que a gente vive muito. Cara, imagine, o cara saindo de uma prisão, né? Sei lá como é que o cara tá, todos barbudo, tudo sujo, né? O cara saindo de uma prisão, e aí a gente olhando para nossa vida, qual prisão que a gente saiu? Qual prisão que Deus abriu a porta pra gente? E do nada, aos olhos dos homens, sai um cara da prisão para governar uma potência que era o Egito. Imagine quanta oposição, de repente, Faraó não enfrentou. Quanta oposição Faraó não teve por fazer isso. Mas, quando Deus tem um destino traçado para nós, independente do que aconteça, aonde a gente esteja, se a gente estiver sendo fiel, justo, ele vai tirar a gente desse lugar e vai colocar nesse lugar que ele quer. E sabe o que me chama a atenção? Quando o Faraó chama ele, é que ele se preparou. Estava preparado. Porque olha o que fala em Gênesis capítulo 41, versículo 14. Então o Faraó mandou chamar José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Ele estava com a roupa de escravo, mas a partir do momento que ele tem a oportunidade de falar com um rei, com um faraó, com uma pessoa que pode mudar o destino da vida dele, da geração dele, do mundo, ele se preparou. E nós 4 aqui hoje? Será que nós estamos preparados para o próximo nível? Meu Deus. Forte essa. Meu Deus. Forte essa. E aí? Muito E aí? E aí? Mas eu penso assim, que as oportunidades que são colocadas em nossas mãos, Deus já nos preparou para elas. Porque a Bíblia fala que toda capacidade ela é dada por Deus. A questão é, será que eu me preparei para os detalhes daquilo que Deus vai confiar em minhas mãos? Porque Deus fala antes de cumprir algo na sua vida. Então Deus falou: José, eu vou te colocar. Então agora é o seu papel se preparar para este momento. Então quando ele vestiu aquela roupa, colocou aquela corrente, vestiu aquele anel, ele lembrou do sonho que ele teve com 17 anos de idade. Meu Deus. Então ele falou: houve o cumprimento. Que lindo, né? Meu Deus. Mas eu me preparei para isso. Então 13 anos. eu tenho certeza que todos nós que estamos nessa mesa, quem está assistindo, Deus já te preparou, Deus já falou algo que vai acontecer na sua vida. A questão é, você está se portando com aquilo que Deus vai te colocar? Como o Chevão falou, o líder, ele já é antes de ser. Para pensar, Davi.
Davi veio a unção sobre ele. Ele voltou, ele foi pro trono reinar? Não, ele voltou pro pasto para cuidar das ovelhas. Mesma coisa. Né? Mas ele continuou fazendo a mesma coisa, porque ele sabia que esse momento iria o quê? Chegar. José sabia que esse momento ia chegar. E eu vou falar, eu sei que a minha hora vai chegar. Amém. Como já chegou. E o que eu tô vivendo não é nem um pouquinho daquilo que eu vou viver. Só o começo. Mas eu não vou parar de entregar. Exato. Eu não vou parar de fazer. Você sabe que o que mexe comigo também, quando a gente começa a meditar sobre José, que a mentalidade dele era muito forte, né? Muito. Porque tudo que o cara passou, cara, não é pra qualquer um, irmão. Que cara resiliente, né, gente? Cara, é a mentalidade dele, Meu crendo Deus. que o Senhor ia cumprir a promessa, ia acontecer, as coisas iam funcionar. E como que está hoje a nossa mentalidade para os dias de hoje, né? Cara, porque hoje tira muito nosso foco várias coisas, né? Distrações. Distração, é verdade? Distrações. Distrações. Por que não tirou a distração de José quando ele era escravo? Por que não tirou a distração de José quando ele estava preso? Mas essa distração, Felipe, que eu acredito que é a gente, né? E aí a gente precisa fazer essa autoanálise, olhar para dentro de nós mesmos e a gente ser o primeiro culpado de tudo, né? Ou o primeiro que fez ali a diferença para algo mudar. Porque trazendo para a nossa gestão e para aquilo que a gente vive dentro hoje da nossa gestão na Demicon, a gente tem vários exemplos de pessoas que estão entregando muito e a gente não pode ficar nessa zona de conforto, a gente não pode estar procrastinando, a gente não pode estar adiando aquilo que nós temos que fazer. Porque você olha para o cara, né, um exemplo, no meu escritório eu vejo o Christopher que está aqui há 6 anos e o cara chegando primeiro e indo embora depois. Aí vê o Lucas, né, com a Raira com 5 escritórios, os caras para lá e para cá. Aí você olha pro Felipac, cara, os caras não De manhã param. o vídeo, Não, pra te motivar. e à já. noite, chegando em casa, e aí a Sayuri correndo para lá e para cá. Você fala, gente, eu preciso entregar. Sim. Então, essa confiança que... E aí eu creio assim, José estava debaixo de uma missão. Qual era? Que Deus tinha dado no coração dele. A missão de José era direta com Deus. Ninguém ali no processo dele foi uma mão, né, para levantar ele. Agora aqui nós temos pessoas para a gente olhar, Meu Deus, é né, forte demais. pessoas para a gente se espelhar e nós não podemos entregar menos do que elas. Sim. Eu tô há 2 anos e meio fazer 3 na empresa. Eu não posso entregar menos que o Christopher, que está há 6 anos. Jamais. Eu não posso. Então eu tenho que mirar ele. Eu tava falando esse dia no escritório. E eu tenho certeza que eu vou chegar nele. É isso. Eu vou chegar no que ele tá fazendo e o que ele tá ganhando. É isso. E aí, só que é o seguinte, quando eu chegar nele, ele já vai estar aqui. É isso. E aí eu vou chegar nele de novo, ele vai estar aqui. Então ele sempre vai me impulsionar. É isso. Assim como a gente olha para você e pra Sayuri, né? É isso. Sempre vai impulsionar a gente. Aí eu pergunto até pro chefão, quem foi esse que segurou na sua mãe e te levou? Eu falo que você foi um José, cara. Porque Gente, você talvez não teve o que nós temos, o que nós vivemos hoje é um extraordinário, é um sobrenatural, porque alguém abriu o caminho. Olha, E tá falando assim, ó, vem. Gente, no início, eu me lembro até hoje que o meu gestor chegou e falou bem assim, falou, olha, eu falei para ele que a dificuldade era muito grande, que não tinha nem comida em casa. Ele falou, não, pode comer aqui na esquina que eu vou pagar. A gente comeu 10, 12 dias, sou muito grato a Deus pela vida dele. Mas no 12º dia ele me chama da frente de todo mundo, falou, pode parar de comer que estão gastando demais lá. E eu pegava só uma marmita e dividia entre eu e a Sayuri. Meu Deus. Não era nem 2. Não pegava suco, não pegava refri, nada, só uma marmita. Falei, tudo bem. Aí ali, em diante, a gente não teve ninguém. Foi o nosso caminho mesmo, só que a gente recebeu uma palavra do profeta Amaro. Que a gente ia crescer, a gente ia vencer, ia prosperar, ia ser milhares e milhares de pessoas. Então a gente sabia que tinha um caminho a ser percorrido, entendeu? Cara, só que a dificuldade estava muito grande, muito grande, muito grande. Cara, acabar dinheiro, acabar tudo dentro de casa. Só que nós sabíamos que Deus ia nos honrar. Então a gente nunca negociou princípios, a gente nunca parou de fazer aquilo que Deus mandou de fazer. A gente nunca parou de correr. Tinha um dia difícil que eu chorava o dia inteiro na rua, mas lembrava que tinha uma palavra em cima da gente. Cara, um dia que pegava chuva em Curitiba. Curitiba chove quase todo dia. Frio. Aí não vendia, tudo não. Aí chegava no cliente tudo molhado, meu. Que o cliente vai dar moral para você? Não dá, a verdade é essa. Só que era o quê? Nós tínhamos que passar por isso. Não foi algo que era o nosso processo. Só que o nosso processo nos forjou. Eu sei atender o cliente mais difícil do mundo como o mais simples do mundo. Por quê? Porque nós passamos muito lá atrás. Só que a gente sabia que vinha uma promessa. E outra, a gente nunca... o pessoal falava no escritório, vocês nunca vão ser promovidos, tal pessoa não promove, que é o nosso gestor. Aí um dia eu cheguei para sair e falei, amor, mesmo que a gente nunca for promovido, olha o que a gente está vivendo, cara. Cara, a gente nunca imaginou viver o que nós estamos vivendo. Então a gente já está vivendo surreal. E segundo, quem promove não é o homem, quem promove é Deus. Se Deus quiser um estralar de dedos, tudo muda, tudo acontece e tudo... Imagina,
De um dia para o outro. Do dia para o outro, não, 2 anos, né? Porque José ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e após 2 anos, o copeiro fala para o faraó que tem um cara dentro da cadeia que ele interpreta sonhos. Então, 2 anos antes, ele tinha plantado algo que ia mudar a vida dele, só que era uma oportunidade. E chegou a oportunidade do quê? Do linho fino, da roupa nova. Cara, é o tempo da honra. Vai chegar o tempo da honra para todo mundo? Lógico que vai. Mas como que nós estamos vivendo a nossa vida do processo para ser honrado? Sabe se a gente quer a honra maior do que de Deus? Porque José não queria a honra maior que de Deus. A Bíblia fala que o faraó nunca falou para ele, olha, negocia o teu Deus que você vai ser o segundo. Falou, ó, só não deixa meu povo passar fome que você ser o segundo. Protege o meu reino. Protege tudo que está à minha volta. E esse que é o grande segredo. Eu acho que na nossa geração hoje, as pessoas querem tudo muito rápido. E as coisas não acontecem rápido. As coisas são todo um processo. Irmão, posso te fazer uma pergunta mediante isso que você falou? Porque a gente olha para a tua vida e para a vida da Sá, e hoje quem olha para vocês nem imagina isso que você acabou de falar, de tudo que vocês viveram e não, né, que não caminham com vocês. Como você e a Sá conseguiram germinar num solo que muitas vezes para as pessoas era de pedra. Porque assim, você não vai conseguir humilhação perante todas as pessoas, você não vai chegar, dificuldade financeira. Cara, como que lá atrás você e a Sá conseguiram permanecer firmes naquilo que vocês já tinham como ideal, mas estava muito longe de alcançar? Quando a gente recebe a promessa do profeta Amaro, a gente sentiu muita paz. E naquela noite, assim, a nossa igreja era 4 quadras de futebol de salão. Era gigantesca, né? Era 3.000 cadeiras. Boa. E eu fui chorando a noite toda, era umas 3 horas da manhã pro carro. Ligo o carro, um Corolla bem antiguinho, na reserva da reserva tava. Eu falei, como que eu vou ser milionário com Jesus? Como que eu vou impactar milhares de pessoas se não tem nem para mim? Não tem nem gasolina no meu carro? Meu Deus. Aí eu dirigindo e chorando, a saída, amor, a gente recebeu a palavra do profeta. E eu creio nessa palavra, me deu paz para você. A gente vai fazer a nossa parte. Então o que acontece? Deus tinha nos dado a direção. A gente sabia que ia vir gigantes, a gente sabia que ia vir traições, a gente já sabia que ia vir falta, mas existia uma palavra. E a palavra existe até hoje. Por que existe Explosão Cash? Porque a palavra que vai impactar milhares e milhares. Eu não vou conseguir, nós todos juntos vamos impactar milhares. Mas isso aqui vai chegar no mundo inteiro. Onde que Deus queira que chega, vai chegar esse vídeo do Explosão Cast. Uhum. E o nosso foco era porque eu via chegar pessoas e mudando de vida. Chegar a pessoa com, cara, casamento quebrado. Eu me lembro que uma pessoa entrou na minha sala uma vez, há muitos anos atrás, 9 anos atrás. E ele chorava, falou, cara, a minha noiva é advogada. Cara, eu acabei de sair de um problema que eu tive prisional. Cara, eu tenho a 5ª série, a minha sogra não quer que eu case. Eu falei, irmão, eu declaro sobre a sua vida, eu nunca mais me esqueço esse dia, que Deus vai te prosperar tanto aqui, tanto que a tua sogra vai trabalhar para você. Cara, hoje a sogra dessa pessoa trabalha para ele. Meu Deus. Imagina, o cara tinha acabado de ser no sistema prisional, a esposa advogada, aí a sogra falava, cara, eu investi dinheiro na minha filha, agora você vai casar com um cara que não vai te dar futuro. Meu Deus. Aí essa mesma família, daí em pouco tempo eles engravidaram. E eles iam casar, tipo, faltava 15 dias, sabe, cara? E aí um líder deles, imaturo, chegou e falou bem assim para eles, olha, esse filho é o filho da maldição. Meu Deus. Aí, cara, um líder totalmente imaturo, era um presbítero que era da nossa igreja. E aí eu não sabia, esse casal entrou na minha sala chorando. Eu falei, não, cara, declaro que é o filho da bênção. Isso aqui vai ser a filha da bênção. Ela vai reinar nas nações, ela vai pregar a palavra de Deus, ela vai ser próspera. Onde ela colocar pano no solo do pé dela, vai ser dela por herança. Mas por quê? Estava escutando líderes que eram muito ruins e não tinham um posicionamento em Jesus. E quando ele trazia para nós o problema, ele falava, não, cara, nós queremos um Deus que vai fazer novo, ele vai fazer de novo, ele vai abençoar, ele vai abrir portas, ele vai ser diferente. Só que quando você começa a ver as pessoas serem impactadas, fala, cara, tudo aquilo que Deus prometeu está acontecendo. Quando eu olho para vocês aqui, tudo que Deus prometeu está acontecendo. E está continuando acontecendo. Glória e sabe a o que é o Deus. mais lindo de tudo? Que é só o início. É só isso. É só isso. Deus tem muito mais. Só que assim, ó, o que ajuda muito você não desistir, cara, uma esposa ou um marido posicionado. A Sayuri nunca deixou de acreditar em mim. Nunca. Irmão, a Sayuri comprava 1000 folhas de sulfite. E ela fazia eu ficar treinando toda noite com ela. Você não era vendedor, né? Nunca imaginei ser vendedor. Eu era contra vendas. Cara, como eu demorei 4 meses para vender 100 mil.
Imagina. Aí a Sayuri chegava assim, a gente fazia uma reunião com o nosso líder, ele colocava todo mundo em volta de uma mesa, igual que está agora, e ele falava bem assim, Léo, quanto que você vai vender nesse mês de maio? Eu vou vender 1 milhão, chefe. Ele colocava, ninguém podia pagar aquele quadro, dava guerra se pagar esse quadro. Ele colocava 1 milhão no quadro. Vinícius, quanto você vai vender? Vou vender 1 milhão, chefe. Felipe, 500 mil, ia indo. E sempre o último que chegava sentava do lado na ponta da mesa. Eu era o último, tinha acabado de chegar. Tinha 10 pessoas no escritório. Só que eu, antes de dar um número para ele, o primeiro mês eu não tive um número para dar. Aí ali eu fui orar. Eu fiquei um mês orando. Falei, Deus, me dá um número. Porque o número que o Senhor me der é o que eu vou lutar para conquistar. Aí um dia em oração o Senhor me deu um sonho. Eu via 3 milhões e 850, eu via 6 milhões e 200 e 10 milhões. Eu falei, amor, Deus me deu um número em sonho. Cara, eu não sonho. Cara, eu não sonho nunca. É muito difícil eu sonhar. Eu falei, essa é a minha meta. Eu pedi para Deus, ele me entregou. Aí chegou na minha vez, imagina, terceiro mês, não tinha vendido nada, 3 meses já. E esse meu chefe estava nervoso comigo já. Leandro Filipac, quanto você vai vender esse mês? Chefe, eu vou vender 3 milhões e 850. Os caras risada e tirando onda. Imagina. E eu assim, ó, na minha mente, vou vender 3 milhões. Cara, e os caras me humilhando. Esse chefe deu um soco na mesa. Você acorda, rapaz. Você nunca vendeu 100 mil. Você quer vender 3 milhões e 850? Aí era do terceiro para o quarto mês eu vendi 100 mil. Primeira venda. Só que toda noite, cara, chegava 10h30, 11 horas, a Sayuri falava, senta aí, me atende. Eu ia atendendo ela. Ela falava, tá ruim. Cara, a Sayuri, minha esposa é japonesa, cara. Japonês parece que não tem coração, cara. É ruim, tá ruim. Você posiciona direito, para de falar gíria. Como que você está na mesa posicionado? Cara, uma esposa e um marido posicionado, acreditando que vai dar certo, irmão. Você com Jesus, recebe uma direção. Com a tua esposa e teu marido posicionado com você, você conquista reinado, se você quiser. Meu Deus. Por quê? Cara, se tem uma direção, Jesus está com você e a tua família está com você. Acabou. Ali, quando eu vi que a Sayuri estava comigo, eu falei, cara, a gente vai conquistar tudo. Cara, sem dinheiro eu saía feliz. Sem dinheiro eu saía cantando. Com dívida, eu falei, Jesus, um dia eu vou pagar todo mundo. E paguei todo mundo. Só que quando ele falou isso do terceiro para o quarto mês, o quarto mês eu vendi 100 mil. E aí ele colocava o número de vendas. Só tinha uma reunião, ele colocava o número de vendas, ele durava 15 minutos. E aí ele foi de volta. Léo, quanto? Vinícius, quanto? Mandu, quanto? Filipac, quanto? 3 milhões e 850. Você tá louco? Você só vendeu 100 mil até agora, como que você vai vender 3 milhões e 850? Naquele mês eu vendi 5 milhões e 900. Meu Deus. Nunca mais eu baixei o número de vendas. Olha isso. Porque eu tinha um número, eu tinha uma direção e eu tinha uma meta. Eu sabia que quem tinha falado era naquele que eu cria. Que não fala mentira, é aquele que abre portas e não fecha. Então eu recebi uma direção de Deus. Qual que é a minha parte? É fazer. Era a mesma coisa quando a gente falou que eu vir para São Paulo. Vocês estão loucos? São Paulo mata vendedor de consórcio. São Paulo mata gestor de consórcio. Já tentamos 16 anos. Eu falei, gente, mas eu não estou indo porque alguém está... Lógico, né? Teve toda a direção da empresa que me direcionou, me apoiou. Meu Deus, sou grato o resto da minha vida. Mas eu orei 9 meses, cara. Eu tive a direção de Deus para vir para cá. Foi um nascimento. Após 9 meses, eu cheguei para toda a minha equipe em Curitiba e falei, gente, estou indo para São Paulo. Quem quer ir comigo vai crescer. Quem não quer, fica em Curitiba com a gestão de tal pessoa ou de tal pessoa. Falei, eu vou ficar 6 meses fazendo Curitiba e São Paulo para você não sentir tanta dor de eu estar saindo. Cara, o escritório todo ficou revoltado. Eu não queria que você fosse, quero que você ficasse. Daí eu ia jogando o escritório para o novo gestor. Falei, não, o novo gestor vai cuidar. E fui saindo de cena. O cara chegou em São Paulo, eu, a Sayuri e os meus 2 cachorros. Cara, as pessoas vieram depois. Cara, era eu, a Sayuri, deu o Marcão, começou a vir para o escritório. Cara, o primeiro consultor, né? De São Paulo. Aí eu atendi o dia inteiro e contratava treinamento e contratação era toda noite, todo sábado, todo domingo. Eu fiquei 2 anos fazendo toda noite, não era 1 a 2 vezes por semana. Contratava quem? O motoboy. Nada contra, em nome de Jesus. Contratava quem? O cara que tinha abastecido do meu carro. O tiozinho que me deu uma coxinha na rua pra mim. Aí atendi o advogado, o cara gostou, trouxe o cara pro jogo. Atendi o arquiteto, o cara gostou, trouxe o cara pro jogo, pra você trazer gente. Cara, hoje montou mais de 1000 pessoas. Sim. Mas houve o processo dos 2 anos, 1 ano e meio ali, que é de muita dificuldade. Esse processo aí, Léo, desculpa, Léo, esse processo, na verdade, a gente estava falando antes, né, da gente se posicionar e ter uma postura daquilo que a gente precisa ser.
a gente tá muito... Tem muitas pessoas que estão muito almáticas, né? Ai, não senti de fazer isso, aquilo. E você vê, você tava numa situação totalmente contrária, né? E o sentimento, na verdade, foi de tristeza. Como é que eu vou fazer tudo isso aqui? É isso. Mas a Bíblia... E daí você usou uma palavra, né? Que aquilo gerou paz, né? Colossenses fala, né? Que é o termômetro que a da paz paz. seja o árbitro, né? Isso. Das suas decisões. Então, assim, não é o sentimento. É a mesma coisa hoje em dia, né? A gente, todos aqui, acho que o Léo não é pai ainda, né, Léo? Ainda não. Ainda não. Mas logo, logo, Então, hein? Logo, logo. Então tá aí. Viu, Leozinho? Profetizo sobre a tua vida. Amém. Pega aí. Recebe nome de Diz que é pai de multidões. Vai de Abraão. multidões. Eita, Abraão. Gente, sentir. É igual lá em casa. Às vezes eu falo, Vitor, vai lá, lavar a louça lá, tirar o lixo e tal. Cara, se ele olhar pra mim e falar assim, peraí que deixa eu ver se eu sentir. Eu nunca vou sentir Você isso. tá doido? Eu nunca vou sentir. Deixa eu ver se eu vou sentir pra trabalhar, Cara, Deixa eu ver. Tem que ser confortável. tem que ser com... Cara, que Nossa, geração, gente. meu Então, Deus. assim, é isso. Cara, caminhar com pessoas desse formato, gente, que é assim, ó, é arregaçar a manga e ir pra cima. E outra coisa importante que você perguntou que eu esqueci de responder. Nós se afastamos de todos que eram negativos. Todos. Até familiares que eu amo, dou a vida por eles. Mas todos que eram negativos eu me afastei. Por quê? Porque a negatividade, você escutando, você tá louco, não é pra você, você vai passar fome, dificuldade. Cara, você vai indo mesmo. Daqui a pouco você acredita que aquela pessoa, ela é real sobre Entra a sua crença vida. limitante, né? Isso mesmo. Então eu entrava por aqui, saia por aqui e pau na máquina. Cara, eu me lembro na virada do ano novo, nada contra, em nome de Jesus, gente. Cara, a gente só tinha arroz em casa. Meu Deus. Cara, e a gente trabalhou no dia 31 aquele dia. Aí no final do dia eu entrava no Facebook, via na casa dos parentes, cara, festa, isso, a gente não recebeu um convite. E a gente não pediu para ele. Eu não pedi dinheiro para ninguém. Eu falei, amor, Deus vai mudar. Aquele dia eu me ajoelhei no meio do escritório do Rebouças. Cara, no meio do escritório do Rebouças, me ajoelhei eu, Sayuri, e falei, Deus, eu não aceito viver isso mais. Eu tenho uma promessa de prosperidade. Então, clama ao Senhor, muda tudo que você tiver que mudar. Mas eu nunca mais eu vou passar um ano novo dessa forma. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha casa. Cara, aquele ano foi um ano de prosperidade gigantesca. Quando nós compramos o primeiro carro importado, me lembro até hoje, a gente colocava R$10. É roupa de linho fino. Já estava usando um terno legal, andando no carro importado, já, né? Já tava... Esse dia chegou um cara novo do escritório, eu rachei de rir. O cara entrou no escritório assim, você tem um cara de playboyzão aí, Corinthians, meu. Aí falou, cara, foi isso, é que eu vi da periferia. Entendi, então. O cara pegou e saiu do Marcelo Júnior. Falei, doidão, né, mano? E aí, a primeira vez que eu abasteci o carro, que a gente comprou o carro importado, eu parei no posto em Curitiba, enchi minha mão de óleo, assim. Eu abri essa tampa da BMW, coloquei a mão em cima, assim, eu chorava. Jesus, nunca mais eu vou mandar colocar R$10 de gasolina. Nossa, falei, isso na minha vida não Deus. existe mais. Falei, nunca mais vou dar, é só completa e a melhor gasolina. Até hoje, eu paro no posto, não existe. Coca 50, é completa. Qual que é a melhor gasolina? É essa? É a mais cara? É essa que eu quero. Porque um dia eu declarei que eu não ia ver mais. Amém. Cara, eu declarei que eu ia chegar no mercado, que eu não ia ver o preço. Eu ia escolher o que eu e a minha família a gente queria comer. Cara, porque a gente escolhia o preço. Tinha um mercado lá em Curitiba chamado Armazém da Maria. Eu ia com R$100 fazer a compra do mês, cara. Meu Deus. Eu olhava pra Saúde e falava, meu Deus, cara, como que ela consegue fazer de comer o mês todo? Era macarrão e carne moída todo dia, cara. Nós comia todos os dias, não faltava. E é o almoço e a comida que eu mais gosto até hoje, macarrão e carne moída. Mulher é especialista em multiplicar, né? Mas tem uma coisa que, nossa, que eu tava conversando com o pessoal essa semana. O senhor fala muito da crise dos 20, 25 mil, né? Quando o cara Sim. começa a ganhar isso, ele vai lá e tem uma hora que ele tira o pé. E aí eu tava conversando com um consultor, ele falou, Léo, não sei, cara, eu tô desfocado, assim, sabe? Eu falei, cara, eu imagino por quê. Eu falei, você chegou aqui passando alguma necessidade? Aí ele falou, cara, não, minha vida era mais realmente confortável. Eu falei, então, cara, você vendeu 2 milhões, tirou sua primeira venda alta, assim, legal, só que você não tem um motivo que te faz querer correr. E tem muita gente que ela tira o pé por causa disso. Ela chega destruída financeiramente. Então, qual que é o motivo inicial para ela? Vender até poder ganhar dinheiro. Só que quando ela ganha dinheiro, o que acontece? Ela começa a tirar o pé. Incomoda. Como que o senhor fez depois que o senhor já tinha ganhado dinheiro? Depois que o senhor já tinha, como eu posso dizer, saído daquela zona que era mais difícil. Como que o senhor fez depois para manter... Qual que era o motivo? Cara, hoje o motivo é 100% pessoas. 100%. Eu entrei por falta de dinheiro e prosperidade. Então eu entrei para dar um futuro para minha família.
Tanto que eu falo para todo mundo, gente, a Bíblia fala que tem 3 níveis de prosperidade. A primeira fase é prosperar minha família. Cara, como que eu vou abençoar alguém se eu não tenho dinheiro em casa? Como que eu vou honrar a casa se minha família está passando fome? Isso, cara, o cara não consegue, gente. Emocionalmente não consegue. Segundo nível, cara, abençoar o reino de Deus. Você tem que, cara, teu dinheiro tem que chegar na casa de Deus, tem que chegar. Terceiro nível, que é a tua fidelidade com Deus. Terceiro nível é você abençoar pessoas. Hoje, tudo que eu e a Sayuri fazemos não é pensando na gente mais, é pensando em pessoas. Quantas pessoas a gente vai chegar? Quando a gente abre uma empresa, cara, eu não quero saber de eu ter um escritório na empresa. Você pode ver, eu não tenho. Eu tenho na Chácara? Não. Tenho em Moema? Não. Tenho em Sorocaba? Não tenho. Se eu fosse o ditador, o cara que é tudo, teria um escritório meu. Trancaria só eu quando chegar que eu vou usar. Eu uso a PA de todo mundo, igual todo mundo. Por quê? Não é o foco Filipac, não é o foco a Sayuri, o foco é as pessoas novas que vão chegar. Quem que vai chegar novo, quem vai conquistar novo, quem vai treinar novo, ajudar a quebrar crença limitante, mentalidade escrava e o cara prosperar com Jesus. O cara ser um milionário com Jesus. Esse é meu chamado de vida. Cara, eu não negocio esse chamado independente de alguém falar, porque um dia eu vi uma palavra de um profeta e Deus falou que aquilo ali era verdade. E é o que eu vivo hoje. E foi assim que você chegou aqui, né? Foi assim. Então por isso que Deus permite você ser consolado em uma área para você consolar outros. E talvez esse é o motivo de você não desistir das pessoas. Porque para pensar, tem muita gente que sofre uma traição e fala, eu não acredito mais em pessoas. Não, foi tão traído que ela deixa de acreditar. Mas, cara, a primeira traição nossa é de uma pessoa que... Todos eram dentro da nossa casa. Mas a primeira traição nossa foi parar no hospital. Por quê? Eu era imaturo como empresário. Eu não sabia lidar com o emocional, eu não sabia lidar com aquilo ali, com a traição. Então, quando houve a primeira traição, eu fui parar no hospital em Curitiba, que o cara teve que chegar no carro, me colocar na cadeira de roda e me levar direto para a sala do UTI. E o cara falou para sair, ele falou, se ele continuar assim, ele vai morrer. Por quê? Porque onde foi agora a emoção dele, o batimento dele, foi algo surreal. Cara, eu fiquei 1 dia, 2 dias no hospital, chorei, passou dentro da minha casa, me esfaqueado, você não espera, mas é de onde vai vir. Quando passou aquilo ali, a Sai chegou na minha sala, na minha sala, não, na UTI. Aí ela chegou, eu estava atendendo a enfermeira. Vendi 300 mil para a enfermeira. Boletei a enfermeira. Não, pergunta pro Christopher. Quando eu tirei o rim, cara... Já realizou seu sonho. Não, cara, nesse dia que eu passei mal, eu boletei todo mundo. Daí só quando eu fiz uma cirurgia, depois que eu tirei o rim, que eu fiquei 10 dias internado, o Christopher foi me visitar. Eu com 70 pontos boletando a médica. E você olhou assim, não acredito, cara. Todo mundo boletava. Aí quando eu já estava melhor no hospital, a primeira traição, a Sayuri, ela entra no quarto que eu tava. Falou, amor, fui comprar suco, fui comprar o que você gosta de comer. Eu falei, obrigado, amor. Ela falou, amor, eu tava pensando aqui. Eu e você, a gente sabe fazer. A gente sabe trabalhar, a gente sabe vender e já tá próspero. Nessa época eu já ganhava muito dinheiro já, da primeira traição. Ela falou, a gente não precisa passar pelo que a gente passou. Ela falou, vamos tocar o barco só nós dois. Mas por que ela falou aquilo ali? Porque ela ficou preocupada que o médico falou, cara, ele pode morrer. Ela não falou isso porque ela não é preocupada com pessoas. Ela é tão quanto eu, talvez até mais do que eu. Só que ela estava protegendo que ela ama. Sim. Eu falei, amor, glória a Deus por você pensar assim. Porque você está me protegendo, eu fico muito feliz. Só que a palavra que nós recebemos é que é milhares e milhares de pessoas. E a promoção que Deus tem guardado para nós só veio após a traição. Então, não adianta, a gente é promovido quando você é traído. Todo mundo me liga, cara, foi promovido. Eu falei, segura que já vem a promoção. Segura que vai acontecer. A escola de Judas não fechou, então. Nunca. Né? Jesus, que foi o maior líder, 12. Um era traidor. Se ele, sendo o maior líder, teve traidor, imagina todos nós. Então essa escola não vai fechar. Vai passar. E olha que forte isso aí, Leandro, porque quando José, né, nessa última roupa dele, encontra os irmãos... É penúltima, né? Tem mais uma ainda. Tem mais uma? Tem a roupa do amor e do tempo da misericórdia. Ah, então deixa isso aí pra depois, então. Vamos entrar. Vamos finalizar essa hoje, já tá quase batendo uma hora. A gente deixa essa aqui para a próxima aula. Isso aí, porque assim, ó, a gente tem vivido isso muito lá em casa, eu falo com a Aline, a gente brinca que a gente tem que viver os 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Então a gente precisa dar o nosso tempo para as pessoas, a gente precisa doar esse tempo para as pessoas, a gente precisa colocar o nosso talento. Né? Hoje eu liguei para o Jean de manhã, eu falei, Jean, eu quero que você me explique como que você está abordando os consultores novos e eu quero aprender com você, o Jean de Alphaville, né? Liguei para ele, e eu quero aprender com você, me fala, cara, você falou na segunda-feira, eu quero aprender com você, fala para mim aqui o que você está fazendo. Então, eu quero colocar meu talento nas pessoas e o meu tesouro, né? Passar tudo aquilo que nós temos recebido hoje para as pessoas também.
Nós não somos uma fonte, né, que vai só reter. É Nós isso. somos um rio inesgotável. Ela vai, essa fonte vai jorrar de noite. Eu não posso travar ela. Se eu travar ela, ela para. A gente nunca vai parar de compartilhar. Não vai existir isso. Sempre. Né? Não, a gente vai compartilhar todo o material que nós temos, treinamento. Essa semana mesmo tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente do Paraná, tinha gente do Nordeste com a gente nas Sim. lojas. A gente não cobra R$1 por isso, gente. A Aline falou pra mim, meu Material Deus, o Felipe novo, nós abriu dando. tudo aqui, tá tudo dos caras aqui. É Eu isso falei, mesmo. Um falou assim pra mim, isso. eu tô assustado com tudo que eu tô vendo aqui. Mas sabe por quê, cara? Sabe por que a gente compartilha tudo? E a gente escuta muita gente falando pra gente não compartilhar. Mas vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala quando o Senhor ele chega ali no lago de Genezaré, estava saindo de Cafarnaum, se eu não me engano. Pedro está voltando de uma pescaria. A Bíblia fala que Pedro pescou a noite toda e a Bíblia fala que Pedro não pegou nada naquela noite. Cara, um pescador, eu fui já pastor no litoral. E às vezes quando eu estava de folga a sair, eu vi um monte de barco indo pescar assim no mar. Era 6 horas da tarde, 5h30. Então os caras ficam 2, 3 horas em alto mar, você chega a certo ponto e começam a pescar e voltam de manhãzinha. Tanto quando você está na praia, todo mundo vai 6 horas da manhã comprar o quê? Peixe. Por quê? É o peixe mais fresco, é o melhor peixe, vai pagar mais barato do que na peixaria. E Pedro pescou a noite toda, que lá a Bíblia fala que não pegou um peixe. A Bíblia fala que ele está lavando a rede e Jesus chega para Pedro, Pedro, posso entrar no seu barco? Primeira coisa, o barco de Pedro era a empresa de Pedro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, quando a gente abre uma empresa, convida Jesus para ser o dono da tua empresa. Ele ser entrar dentro da tua empresa, porque a empresa é dele. Quando Pedro deixa entrar dentro do barco, a Bíblia fala que a primeira coisa que Jesus faz, ele muda a direção do barco. Às vezes a gente está pescando em alto mar de forma errada. A gente não quer compartilhar, a gente não quer ensinar, a gente não quer direcionar, a gente não quer chamar atenção no erro. Aí a gente está errado. A Bíblia fala que Jesus muda a direção do barco de Pedro. Jesus prega, a palavra de Deus fala que era milhares, muita gente volta ali. E quando ele termina de pregar, ele fala, Pedro, volta aqui. Agora você pega teu barco de volta e vai lá em alto mar. Porque, cara, Jesus é Jesus, irmão. Ele podia falar, vai na beira do mar, joga ali a rede, que você vai pegar milhares de Ia peixes. dar peixe. E por que ele não vou para não jogar na ponta? Porque na beira do mar era fácil. Tudo com Jesus não é fácil, é entrega. É entrega diária. E a Bíblia fala que Pedro vai em alto mar. Quando ele chega em alto mar, a Bíblia fala que ele joga a rede e vem tanto peixe, mas tanto peixe, que a palavra de Deus fala que começa a rasgar as redes. Qual que é a primeira coisa que Pedro faz? Ele chama os amigos para compartilhar. A prosperidade sobre a nossa vida, ela vai enchendo as redes. Ela vai enchendo as redes. Mas chega uma hora que as redes começam a romper. Por quê? Porque você não compartilhou. Só que quando ela rompe, você perde. Quando você compartilha, você ganha. Meu Deus. É o que é o maior segredo com Jesus. E as pessoas se perdem disso. Essa palavra eu lembro na terça-feira, janeiro de 2023. Eu falei, a gente chegou na Demicon, aí o Leandro fez uma reunião uma terça-feira, e aí ele Daí Moema, né? falou essa palavra. E eu tava assim, não, vou ficar 3 meses, depois eu abro empresa, depois eu faço e tal. E aí nessa terça-feira ele falou assim, vamos fazer um ato profético agora. Quero que você chame Jesus para entrar no teu barco, que é a tua empresa. Aí eu pensei, caramba, eu não tenho barco, eu não tenho empresa. E eu tava protelando isso. Você falou Eu pra peguei, ele, eu saí da fortíssimo. sala, liguei pra Aline e falei, amanhã você liga cedo pra Suzana. Já abre a empresa, porque eu tô sem barco pra entrar, pra convidar Jesus pra entrar aqui. Eu não fico mais sem barco. Eu quero minha empresa. Graças a Deus por essa palavra. Meu Deus, graças a Deus. Gente, Deus só vai te dar autoridade de governador quando você entender que não somos nós, mas sim é Deus sobre nós. Sabe por que José virou governador? Porque ele sabia que não era ele. Ele sabia que era Deus sobre a vida dele. Os 13 anos de toda a dificuldade que ele passou, ele sabia que Deus era com ele. Por isso que onde ele estava havia prosperidade, havia crescimento, havia vida. Aonde Jesus está, há vida. Quando Jesus não está, não tem vida, não tem prosperidade, não tem crescimento, não tem realização de sonhos. Por quê? Porque Jesus já saiu. Então, o grande segredo da nossa vida com Jesus, a gente entender, aonde eu estiver, eu só estou porque Jesus me colocou ali, porque Jesus continua. Gente, tem uma oração que eu faço, que não é uma oração gravada, mas é uma oração que eu clamando a Deus mesmo, toda virada de mês, falo, Jesus, obrigado demais. Cara, eu nunca imaginei na minha vida estar vivendo o que estou vivendo, eu nunca imaginei impactar tantas pessoas, eu nunca imaginei ser exemplo para alguém. Falei, obrigado, porque o Senhor está fazendo isso sobre a minha vida. É o Senhor que me usa, é o Senhor que abre portas, as vendas só saem por causa do Senhor. E eu começo a falar, Deus, só que em nome de Jesus, que esse mês o Senhor não me desampare, que a sua mão continue comigo, que onde eu errar, o Senhor me mostre, eu vou errar. E que eu saiba errar, e eu saiba na hora pedir perdão, que eu saiba voltar de volta para o centro da sua vontade. Então é uma oração que eu faço assim, chorando
toda virada de mês. Por quê? Porque eu sou grato ao mês, mas eu creio que se Deus continuar comigo no próximo mês, vai ser recorde, vai ser vitória, vai ser prosperidade e vai ser crescimento. E é isso que faz também, chefão, a nossa gestão tá assim, porque imagina, se Deus sai do negócio, Acabou. sempre é Deus. E José, ele nomeia os filhos como honra a Deus também, né? Porque Efraim e Manassés, ele fala, Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. É isso. Então, o significado é que sempre, quando Deus está no negócio, não tem como perder, não tem como fracassar. E olha que forte, já está caminhando para o final, né? Não percam quem congrega na nossa igreja, não perca o culto domingo, porque domingo eu que prego. E olha que forte que eu vou falar. Eu vou falar que quando Deus dá a direção para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra, eu te mostrarei, dali te farei uma bênção e beleza. Fala tudo para Abraão. Qual que foi a primeira coisa que Abraão faz? Ele leva a parentela. Do tempo que Abraão leva a Ló, Deus não falou com Abraão. Meu Deus. Porque não escutou a direção de Deus. Deus só fala com você quando você escuta a direção dele. Nossa, forte isso. Nesse dia primeiro eu tava lá em Piraquara, né? E aí fizemos a reunião e tal, eu tinha levado alguns convidados lá. E aí o cara me chamou e falou, cara, não faz sentido. Como é que vocês vendem tanto assim, esses números aí, é tudo verdade? Cara, é sério isso aqui? Qual que é o segredo? Eu peguei e abri meu celular, aí a Ana Bonilha tinha tirado uma foto tua ajoelhado no altar, sem ninguém lá no vazio, eu sempre chego lá antes. Exatamente. Eu falei, ó, o segredo tá aqui, ó. Não é a gente, É isso. é Deus. Então, assim, pode compartilhar o material com quem for. Se não tiver esse propósito de pessoas, de honrar a Deus, não adianta, pode ter todo o material do mundo, não vai conseguir fazer. É isso. Agora, se tiver Deus no barco, no negócio, aí vai romper. E outra, com Deus ele rompe e ele mantém. Pode ver que tem algumas pessoas, algumas equipes que rompem e começa. Por quê? Perdeu o foco daquilo que Deus entregou. Foi igual quando aconteceu com Abraão, com Ló. Deus parou de falar com Abraão. Aí começa a briga, começa a discussão, começa a mentira. Por quê? Porque Deus já não está mais no barco. Gente, para finalizar hoje, a roupa de hoje, roupa de linho fino, tempo de honra. Léo. Falar uma coisa pra vocês, tá? E baseado no que a gente falou aqui, não tenha medo de compartilhar, porque o que Deus tem pra você, ninguém vai tirar de você. Amém. Amém. O cenário atual não é igual ao da promessa. Totalmente diferente. Mas só permaneça que vai chegar o tempo do linho fino. Meu Deus, que forte. Já deu uma pregação pra gente. Honre seus pais, honre o seu cônjuge, honre o seu líder, respeite aquilo que Deus está fazendo no processo na sua vida, porque aquilo que você vai viver vai ser muito maior que esse tempo que você está vivendo. Continue honrando, não desiste, não pare. Glórias a Jesus. Honre todas as pessoas e todas as situações que Deus colocar na tua vida e vai ter uma mudança. A honra que você respeita é a honra que você atrai. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que honra e que alegria ter vocês com a gente até nesse momento. Já está quase dando 1 hora aí. E, gente, que segundo ou terceiro já da Forja, impactante. Compartilha com todo mundo. Tenho certeza que várias pessoas estão chegando na roupa de linho fino no tempo de honra. E se a gente não sabe se posicionar no tempo de honra, nós perdemos lugar na mesa. Muitas pessoas chegam na mesa, mas poucas ficam. Por quê? Porque quando chega o tempo da honra, essa pessoa ela fala besteira na mesa, se posiciona diferente, muitas vezes começa a atacar uma liderança e pelo contrário. A nossa liderança, nós temos uma aliança com ela, né? Eu falo para a proprietária da nossa empresa, que é minha chefe, eu tenho uma aliança com a senhora, eu tenho uma aliança com a nossa empresa e essa aliança não quebra. E não quebra mesmo. Por quê? Porque a minha palavra é uma só. E no tempo da honra nós aprendemos isso. A Bíblia fala que quando o faraó chama José, ele coloca o anel do dedo de José, faz José passear naquele local ali e José vira o segundo homem do Egito abaixo de faraó. Sabe que José teve com o faraó? Uma aliança, mas mesmo eu tendo uma aliança, eu não perco a direção que Deus entregou para mim. Então, gente, quero te convidar a você compartilhar no máximo de pessoas. A gente está no YouTube, Deezer, Apple Music, em todos os lugares nós estamos, mas a nossa ideia é que a gente tem uma maior quantidade de pessoas que elas voltem a sonhar, prosperar e crescer com Jesus. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. E obrigado por até agora estar com a gente aqui do Explosão Cast.